Nós vamos falar hoje sobre o propósito eterno de Deus. Amém? Vamos falar de onde nasce esse propósito, vamos falar de como ele se aplica na nossa vida, né? Queria ler alguns textos com os irmãos, vamos ler bastante, né? Sobre isso. Vamos começar com João capítulo 17, versículo 3, que diz assim: todos acharam? Quem não tem Bíblia pode sentar do lado de um crente aí. Aleluia. Vamos ligar a nossa Bíblia, né? Ou abri-la em João capítulo 17. Você pode deixar aí, porque vamos ler bastante de João. João 17,3 é um texto conhecido que diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos ler também ainda em João 17, versículos de 20 a 24. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Diga assim: aleluia, Jesus orou por mim. O Senhor orou nesse instante por você, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam estes em vós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Vamos ler também Efésios. Antes de Efésios, podemos ler Romanos, capítulo 8, versículos de 9 a 11. Romanos 8, versículo de 9 a 11. Quem achou pode falar aleluia. Bem, aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Aleluia, aleluia. Sabe, querido, Romanos 8, 9 a 11, antes de continuar, é a resposta de oração, da oração de Jesus. Jesus orou: Pai, assim como somos nós, assim como estamos um no outro, assim como subsistimos, né? Que sejam com aqueles, não só os que me deste, mas com os que viessem a te conhecer. E Romanos 8, que é a carta que fala sobre o Evangelho, né? A glória do Evangelho, que é a clara manifestação daquilo que aconteceu na igreja e que foi onde houve a formação da igreja, né? Nós vemos justamente nesse texto que a oração de Jesus foi atendida. O apóstolo, tomado pelo Espírito Santo, né, na inspiração do Espírito Santo, relata como é a experiência do Evangelho, desde o capítulo 5, principalmente, né, no capítulo 5 ao capítulo 8, né, e depois no 12 e em diante. Ele vai falar
O que acontece quando a gente abre nosso coração e crê no Evangelho do Senhor? Coisas acontecem. E no capítulo 8, em especial, ele diz, olha, a resposta de Jesus, a oração dele foi atendida. Porque ele fala da vida e prática daqueles que são convertidos, quem tem a experiência com o Evangelho, e diz que o Espírito de Deus habita em nós, que o Espírito de Cristo está em nós e o Espírito está em nós. Então aquilo que Jesus orou em João 17 se cumpriu, ou se foi revelado, ou clareado em Romanos capítulo 8. Amém, queridos? Aleluia! O Senhor é bom, né? E eu acho que uma das coisas mais lindas de Romanos, o texto mais profundo, e eu acho que tão carregado de emoção, ele está lá no capítulo 11, né? Quando Paulo, talvez tomado por todas essas verdades, né? Larga um grande suspiro e um ó, né? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? E parece que ele está ali, depois de ter ditado, né, a carta até aquele instante, tomado de grande alegria e tomado de uma emoção de tudo que ele, ao mesmo tempo que escrevendo, tomou como revelação, né? E ele termina esse texto dizendo que tudo é por meio dele, por meio dele e para ele. Aleluia. Seja o Senhor, queridos, nessa manhã, minha oração, centralizado entre nós. Seja ele tudo em todos. Amém? Vamos ler ainda 2 textos, né? Romanos capítulo 8, versículo 28, um texto repetido da nossa catequese, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Diga assim, eu sou um chamado. Eu sou um chamado, fale. Fala para o seu irmão, você foi chamado. Mas para um propósito. Diga assim, mas para um propósito. E sabe, querido, isso parece bem claro aqui nas Escrituras, né? Mas pode nos passar despercebido que nós não somos apenas chamados, mas somos chamados para um propósito. Há um propósito que Deus almeja encontrar, né? Há um propósito que Deus almeja atingir, né? A clareza no coração da Trindade, aquilo que Ele quer imprimir na eternidade. E isso a Bíblia chama de propósito. E como é importante entender, não há coisa pior em qualquer segmento da nossa vida de fazer as coisas sem propósito. E é comum, sabia? Às vezes, no trabalho, no dia a dia, né? Não temos visão daquilo que realmente é o propósito daquilo que fazemos, né? Como é importante ter um propósito. Ter um propósito. Amém, queridos? Nosso Deus é um Deus de propósito. Nosso Deus não é um Deus que faz as coisas sem sentido. Ele tem um propósito. Como é importante, então, sabermos qual é o propósito eterno de Deus. Amém? Aleluia. Quero ler, por fim, ainda como base do nossa conversa, né? Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 15. Um texto também conhecido, né? Quem achou diz glória a Deus, hein? Poucos acharam pelo jeito, né? Quem achou, fala um glória a Deus aí. Aleluia, hoje estamos bem pentecostais hoje aqui, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Me perdi aqui. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Nós temos como experiência e como igreja, né, recebido muito dos irmãos com respeito a esse tema, né, o propósito eterno de Deus, né? A alegria no meu coração, queridos, é que, dado esse texto que lemos, né, eu queria começar dizendo que você é uma resposta de oração. Você foi a resposta de oração de Jesus. E algo aconteceu naquela oração de Jesus em você, que cumpriu o propósito dele, que já estabeleceu o propósito dele. E eu gostaria que você ficasse atento nessa manhã, né, para compreender a extensão, né, daquilo que Deus preparou para você e para mim. Amém? Paulo termina essa declaração tremenda de Efésios, dizendo que nisso resume muito daquilo que ele, do entendimento e discernimento que ele tinha sobre o propósito eterno de Deus. Mas ele para de fazer a sua primeira oração dessa carta e diz: Senhor, abre os olhos dos meus irmãos, para que compreendam a riqueza, o tamanho, a maravilha desse chamamento. Ó Senhor, para que seus olhos sejam abertos, para que eles vejam, Senhor, quão maior quão mais intenso, quão mais eterno, quanto mais tremendo é esse chamamento. E essa é a nossa oração hoje, amém, queridos? Aleluia, aleluia, aleluia. Queria começar fazendo um exercício de criatividade santa aqui, né? E nós temos ouvido, né, ao longo da história, né, e da igreja, né, muitas definições do propósito de Deus que muitas vezes podem estar focando a origem, né, errada, né? E muitas vezes o propósito de Deus nasce, por exemplo, da própria redenção, né? Que Deus teria iniciado o seu propósito. Seu propósito é salvar o homem, né? E aí propósito parte não do lugar certo, que vamos ver de onde ele partiu, mas parte da queda, né? Parte do desvio do homem
diante de Deus, e aí vivemos e estruturamos nosso pensamento, nossas reuniões, nossa forma de ser, pensando que o propósito de Deus é salvar o homem. E ainda que não há nada mais tremendo, né? Nada tão tremendo quanto, né? Que é o plano da redenção, mas não foi aí que começou o propósito eterno de Deus, né? Outros grupos atribuem a igreja, né, como sendo o propósito eterno de Deus, né? E valorizam muito, né? Até nós precisamos cuidar, né, da sutileza daquele que tem sido o texto da nossa catequese, que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Mas às vezes, por causa desse movimento de valorização da igreja, né, podemos valorizar o ter a família ao invés do ser semelhante a Jesus. O propósito de Deus é fazer-nos semelhantes a Jesus. O método de Deus, a família. Uma casa, um corpo e um templo, né? Então, uma família, um corpo e um templo. Esse é o método de Deus, essa é a forma, esse é o cenário, essas são tantas coisas que tem em torno dessa verdade. Mas o propósito de Deus é que nesse cenário nós sejamos feitos à semelhança do Senhor. Amém? E aí temos que entender que o propósito de Deus também não começa nesse lugar chamado igreja. O propósito de Deus, né, e há 2000 anos atrás, né? Outros, equivocadamente também, acham que o propósito de Deus começa na criação do homem, né? E na criação em si, né? E na terra que foi feita, né? E sobre essa ótica há uma valorização, né? Tanto da terra como do homem, né? E que o propósito de Deus era fazer desse homem alguém que dominasse a terra, crescesse, se multiplicasse, né? E sobre essa ótica a igreja passa a ser algo que traz à luz isso, né? E aí nós temos movimentos, teologias, né, em torno dessa igreja triunfante, né? O chamado triunfalismo, né, da igreja que cumpre o seu propósito, né, se conquistar toda a terra. Então, isso não é uma teologia, uma teoria nova, né, é bem antiga, né? Mas o foco qual é? E o erro qual foi? De começarmos sobre o aspecto do propósito de Deus dentro da criação. Não é ali que começa. Mas Efésios nos traz à luz de onde começa o propósito eterno de Deus. Começa antes da fundação do mundo. Eu quero que você imagine, querido, que na eternidade passada, não preso ao tempo, né? O tempo de Deus, ele não está preso à cronologia, né? O tempo de Deus, uma eternidade passada, até usar o termo eternidade passada já está ruim de explicar o que é, mas a eternidade, na eternidade, né? Antes de haver nenhum átomo, antes de haver qualquer coisa, antes do mundo ser criado, dos anjos serem criados, de nada havia um ser. Deus, um ser completamente satisfeito, suprido, cheio de amor, um ser que nós podemos dizer, né? Um ser triuno, né? Uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, triuno quanto à sua subsistência e uno quanto à sua essência, né? Completamente satisfeito e agradado em si, né? Completamente sem nenhuma necessidade, completamente suprido. Porque se ele necessitasse de algo, né, ele não seria perfeito, né? Algo fora dele teria que ser dado. Não, ele estava completamente suprido e pleno e perfeito nessa triunidade de comunhão. O Pai vivia para o Filho para o Pai, né?
o Espírito para o Filho e para o Pai, né? O Filho para o Pai, para o Espírito. E quem nos ajuda a entender isso é o apóstolo João, que tem nas suas cartas e no Evangelho, o centro do seu ensino é essa unidade. Ele começa num texto conhecido, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E esse estar com Deus, na verdade, no original, essa palavra significa estar completamente, como que girando em torno, né? Gravitando em torno do Senhor, né? E gravitando, olhando sempre para Ele. A ideia é essa, né? Fixo o olhar de Jesus no Pai, do Pai no Filho no Espírito, eles nessa dança santa, né? Nessa alegria completa, né? Eles se relacionam dessa forma, né? Deus não existe, eu poderia dizer, Deus subsiste. Deus subsiste, ainda que sejam três em um, né? Subsistência significa que existe com, né? Existe na dependência, existe sabendo, compreendendo que parte do que há de necessidade nele é suprida por um outro. Então Deus subsiste, né? É o que fala sobre Jesus, né? Subsistindo em forma de Deus. Não considerou o seu igual a Deus, coisa que se devia aferrar, né? Mas essa palavra subsistir mostra o tamanho dessa palavra comunhão, né? A palavra koinonia, né? Quer dizer, essa é a relação dessa trindade maravilhosa, né? E nós acertamos, porque Ele nos amou primeiro, querido, porque não há Deus como nós. Nós vamos ver, né, ao decorrer dessa exposição, que não há proposta nenhuma no mundo, no universo, como a proposta do nosso Deus. Isaías diz: não há Deus como nós, não se ouviu, nem nunca vai se ouvir, um Deus que trabalha por aqueles, obrigado, querido, que esperam nele. Sabe, querido, o mundo vive em confusão, com muitas possibilidades de devoção, de adoração, de seguir, né? Há tantas teorias, há tantas verdades, mas não há nenhuma como a do nosso Deus. Nosso Deus, querido, é amor. Já começa a ficar diferente. É um Deus que na eternidade, né? É um Deus que criou todas as coisas, e todas as coisas subsistem pelo intermédio da sua palavra e do seu poder. A gente sabe que a lua, se aproximar um pouquinho mais da terra, pode provocar cataclismas, né? Terremotos, né? A gente sabe que há uma harmonia e um equilíbrio total sobre o universo, sobre a terra, sobre o universo, né? E a Bíblia diz que isso existe porque todas as coisas estão sustentadas por aquele que é perfeito. Se Jesus tivesse pecado, se Jesus tivesse falhado, o universo teria sido destruído. Mas não foi assim, né? E João diz que chorava muito porque olhou a história da humanidade e ninguém podia desvendar aquela história, mas que apareceu aquele que era digno. Aleluia, o Senhor Jesus. E trouxe equilíbrio sobre isso tudo, né? Então, o propósito eterno de Deus começa nessa comunidade completamente suprida, completamente agradada, completamente perfeita em comunhão, em entrelaçamento, né? Equilibrada, né? E agradecida, né? Em todos os sentidos, né? E aí, essa comunidade perfeita, a Trindade, no coração deles surge o desejo de dividir isso que eles eram.
com a criação. E aí surge aonde o propósito eterno de Deus começa. Começa nesse interesse. A Bíblia diz assim que eles num concílio celeste disseram assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem desse jeito que somos. Façamos o homem com essa capacidade, com essa natureza, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a essência de cada um dessas pessoas, com temor, com tremor, né? Quer dizer, falar da essência de Deus é sempre inesgotável, né? É inacessível, né? Falar de quem Deus é, mas segundo as Escrituras, o Senhor nos dá clareza sobre algumas coisas que estão na sua essência. Eu queria falar rapidamente sobre a natureza, ou sobre alguns aspectos de cada um desses seres, ou desse ser, né, triuno, para que a gente entendesse qual é a expectativa dele de viver em nós, né? O Pai é o quê? O que a Bíblia diz? Que o Pai é... Deus é amor, né? Então, o Pai, a sua essência, a sua expressão, a sua manifestação, ela é rica em todos os aspectos. Jamais vamos poder dizer que é só num aspecto, mas ele é conhecido, né? E os textos se referem ao Pai, sempre associa a palavra amor, né? E que amor? O amor de Deus prova o seu amor, né? Dando, fazendo, né? Se doando. É um amor sacrificial. É um amor que ele vai às últimas consequências. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a essência do Senhor é amor, um amor sacrificial, o amor que vive para alegria, satisfação, para promover a alegria de outro. Não há como entender amor nas Escrituras sem uma segunda, terceira, quarta, quinta pessoa. Porque o amor sempre tem como objetivo alguém. Eu não posso dizer que, poxa, o Rodrigo é um amor, né? Não existe. O amor sozinho, né? O amor lá no monte orando, o amor, né, no seminário, né? Que amor de pessoa, né? Não tem como dizer que amor é isso, né? Amor não é algo que dá para se dizer que é sem ter o objeto ou um objetivo de ser alcançado. Por isso já começa a trazer clareza da natureza do nosso Deus, né? Ele é, por essência, alguém que precisava manifestar essa sua essência na vida de outros. Então, não há como viver para si se você ama, né? Não há como viver para si se você ama. Então, Deus, Pai, amor, né? É a sua essência, né? E esse amor de viver para a alegria de outros. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Testifica no coração dos irmãos. Amém. Aleluia. O filho, na verdade, o filho é mais difícil de achar um ponto essencial, porque o filho é tudo, em todos, né? Ele manifesta, né? Ele é a expressão. Romanos diz que quando Deus definiu o supremo propósito, ele definiu que também faria cumprir isso em Cristo. É Cristo que vai trazer toda essa realidade, né? Mas eu gostaria de destacar uma característica do Senhor, e que dentro dessa proposta de um relacionamento triuno, Jesus é o que nos passa essa essência, né? Eu queria usar a palavra sujeição.
Embora a gente saiba que Jesus ele é o Quírios de Deus, né? Mas ele tem a autoridade de ser Senhor, porque ele é a expressão máxima de sujeição. Ele mesmo diz isso, né? Minha vontade é fazer a vontade do Pai, minha comida, minha bebida, né? Não faço nada que do Pai não tenha visto e ouvido. O Senhor é a expressão de sujeição de tal sorte, e Ele é o agente que demonstra que na Trindade, né? Que na Trindade há uma sujeição efetiva de uns para com os outros, né? Sabendo que um precisa do outro no sentido da sua subsistência, que eles subsistem, né? Então, ele é a origem, a virtude para fazer e ser, e ele é a meta. Na verdade, queridos, tem uma música que todos conhecem aqui, nós cantamos demais, né? É aquela que fala sobre a graça, né? Quando terminar essa vida, não vou cantar ela toda, né? Mas os irmãos sabem. E aí surge a pergunta, né? Me diz por que você chegou aqui. E vai se dizer assim: foi pela graça. Foi pela graça. Né? É sujeição no sentido, querido, que da parte daquele que se sujeita há nítida convicção de que ele é necessitado dessa sujeição. Ele precisa se sujeitar, porque há coisas do fazer e do ser que só estão em Jesus. A sujeição aqui, a proposta da relação com o Senhor, ela é realmente de autoridade, mas não uma autoridade de hierarquia, mas uma autoridade porque sem Ele nada podemos fazer. Há algo no Senhor que somente Ele tem. E, portanto, nada mais natural, nada mais efetivo, né? Nada mais correto do que me submeter a Ele. A sujeição ao Senhor é um Senhor que Ele é Senhor. Na ceia, naquela cena do lava-pés, Jesus é levado a lavar os pés dos discípulos, né? E a gente conhece a história, né, do Pedro, que diz: não, Senhor, de modo nenhum, tu vai lavar meus pés, né? E ele chama o Pedro na conversa. Diz: Pedro, eu sou o que para você? Tu és nosso Senhor. Disseste bem, eu sou o Senhor. E se não te lavar pés, tu não tem parte comigo, né? Mas o que está ali implícito, querido, é alguém querendo o controle sobre a sua decisão. Veja só, a cena não cabia a frase do Pedro: não me lavareis os pés. O Senhor estava cingido para lavar os pés dele, estava com a bacia, foi em direção a ele. Não era passivo de questionamento aquilo, né? Mas o Pedro resolve controlar a sua própria vida, resolve fazer valer a sua vontade e diz assim: não, Senhor, não a sua vontade, mas a minha. Eu não quero lavar os pés. Né? E Jesus explica essa coisa de relacionamento, né? Essa coisa do senhorio dele, né? Então o Senhor Deus Pai tem na sua agenda o amor, e dentro dele ele emana amor, e dentro dele nessa relação ele ensina, ele divulga, ele estabelece essa coisa de viver para outros, de não viver para si mesmo, né? O Filho, por sua vez, na Trindade, emana sujeição, que é o que justifica e o que estabelece de forma única e diferente de todo e qualquer ser, né, o governo dele. Ele é Senhor. Não esqueça disso, querido. O Senhor é Senhor. E na história da humanidade, e na história e na eternidade, Ele vai cumprir esse seu papel de senhorio. Mas Ele é um Senhor diferente, não como os homens.
Ele é o Senhor que governa sendo menor, sendo o servo. Seu trono, um trono de graça. Sua figura é um leão, mas é um cordeiro. Ele é a cruz, mas é a ressurreição. Um Senhor muito diferente. É um Senhor que exerce seu senhorio sem toscanejar, sem sombra de dúvida. Quando precisar fazer o que tem que fazer, o Senhor vai exercer sua autoridade. Diz que com cedro de ferro regerá as nações. Ele vai ser Senhor, não vai passar a mão na cabeça, não vai ser injusto, vai fazer cumprir a sua palavra. Ele vai ser Senhor, mas Ele é um Senhor de misericórdia. O profeta perguntou para Davi: você quer cair nas mãos dos inimigos ou quer ficar na mão do Senhor? Não, eu prefiro o Senhor, porque meu inimigo não vai ter misericórdia de mim. Agora Deus é um Deus de misericórdia. Aleluia. Então, o Pai, amor, viver para a vida de outros. O Filho, sujeição, viver em submissão uns aos outros, né? E o Espírito nós poderíamos associar uma palavra que gostaria de associar a ele, que é a comunhão. O Espírito, na agenda do Espírito, há essa essência de fazer-nos viver aquilo que a Trindade vive. No Espírito há todo o ferramental, todo o dom, o poder, a graça tem um objetivo: fazer-nos viver em comunhão. Aliás, a palavra comunhão é mal usada muitas vezes, ou meio perdida, porque comunhão é isso para Deus. A palavra koinonia é esse entrelaçar do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, do Espírito. Isso é comunhão, é com profundidade, com verdade, com realidade espiritual, né? O homem natural não pode viver momentos de comunhão, né? Não diga, não chame, como disse o Moacir, né, a comunhão da picanha, né? O estar junto com os irmãos, sim, pode ser um momento de comunhão, mas quando você estiver junto com os irmãos para a comunhão, faça com esse propósito, de se entrelaçar, de se relacionar, né? Na última reunião de célula, a Isabela testemunhou que o Senhor pôs no coração dela que quando ela fosse fazer as coisas do relacionamento, né, quando fosse investir numa amizade, que ela visse aquilo como algo eterno, né? A amizade é algo eterno, é algo que eu estou investindo com alguém, né, para ser algo eterno, né? E eu diria para ela, né, não foi carne nem sangue, né, que te revelou isso, né? Foi algo que está no coração de Deus. E é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito vai, movido por esse propósito, né, de nos levar a essa semelhança de Deus, ele vai jogar essas pérolas no nosso coração, né? É o Espírito que, quando eu estou diante do Pai e orando, aflito, ele cutuca você e diz assim: chama ele de Abba, ele vai gostar. E no seu coração você se não posso chamar ele de Abba. É o Senhor que diz: eu vou para o meu Pai, o vosso Pai. Nós somos filhos. E nesse texto que fala do Abba, diz que o Espírito põe no nosso coração o Espírito de adoção, para que chamemos o Senhor de Paizinho. É o Espírito, querido, que vai nos levar às profundezas do Senhor. É o Espírito que tem na sua agenda, então, essa mecânica, né? Amém, queridos? Então, o Pai, amor, viver para a vida de outros. O Filho, sujeição, submissão, né? Viver na sujeição uns dos outros. E o Espírito, viver em comunhão, viver com propósito. Aleluia, aleluia. Aí quero lhe contar figuradamente o que aconteceu no Jardim do Éden, né? E aí Deus resolve fazer valer a disposição desse concílio santo, né?
de criar uma criatura à nossa imagem e semelhança. Quero lhe dizer como é que isso aconteceu, segundo as Escrituras, né? Deus precisava criar um equipamento, um homem com a capacidade de juntar céu e terra, de ser ao mesmo tempo natural, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de ser um ser que pudesse, como uma escada, né, da visão, pudesse se ligar ao céu. E aí ele faz do pó da terra, a palavra ali formou Deus do pó da terra o homem. A palavra formar, esse verbo formar é juntar de algo que existe. E o Senhor fez aquele boneco de barro, né? E diz as Escrituras que ele criou o homem, e essa palavra no original tirou de onde não existia. O Senhor tirou de si mesmo. Isaías vai dizer que o homem, quando morre, volta ao pó, e o deu e o seu espírito volta a Deus que o deu. E aí o sopro do Senhor trazia consigo esse espírito humano, e aí, ao se juntar o espírito com a carne, nós temos um terceiro elemento, e a nossa constituição foi estabelecida. Nós temos a alma. Então a alma passa a ser algo dentro do nosso interior que tem condição de compreender o que vem do espírito, traduzi-la com razão, emoção, sentimentos e palavras, né? E tem condição de se expressar fisicamente nesse universo. Então, a Bíblia mesmo diz que o homem passou a ser, a partir daquela alma vivente. Alma vivente. Essa alma, então, tem essa característica, né, de ser um híbrido entre o pó da terra e o eterno e poder eterno de Deus, o seu Espírito. E aí Deus olha para aquele ser no final da tarde, criado dessa forma, e o Senhor, no seu coração, disse: está caprichada, viu, Senhor, que era bom, vai dar certo. Quero falar outra coisa dessa. Então nós somos, queridos, a suprema criação de Deus, porque somos o único ser equipado com essa faculdade. Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? E esse espírito tem uma característica: ele é um espírito, mas é ao mesmo tempo um lugar vazio. Então nós vamos ver que na história de Gênesis e Apocalipse, Deus não cria somente um espírito, mas Ele quer um lugar para habitar. Então, desde o Éden, a Nova Jerusalém, nós não estamos falando de um Deus que resolveu se manifestar em templos, nem num rochedo, nem uma carranca, nem de uma forma ou de outra, né? Deus diz que não habita em templo feito por mãos humanas. Deus, na verdade, vai manifestar nas figuras do Velho Testamento e na realidade do Novo Testamento para diante que Ele não se interessa em se manifestar, Ele quer habitar em nós. Por quê? O seu propósito é fazer que aquela comunidade santa, na eternidade passada, seja incluída em nós e nós nela. Amém? O propósito de Deus, querido, é fazê-lo, não divinizá-lo, né? Não seremos nunca deuses, mas podemos efetivamente desfrutar da sua essência, assim como Ele é. Diz a oração de Jesus, uma oração tão simples, mas tão profunda, né? Pai, assim como eu estou em Ti e Tu está em mim, estejam eles em nós. Vamos dar um aleluia? Aleluia! Esse é o propósito eterno de Deus. É fazer-nos, e toda a história e todas as escrituras vão apontar para isso como propósito. Você quer ver? No Éden, a palavra Éden significa duas coisas. Éden é portal e Éden é lugar de prazer, lugar de deleite, né? Então Deus arruma um lugar para um encontro, que é um lugar onde céu pode se manifestar na terra. E é um lugar onde há prazer, deleite. Por quê? Porque para desenvolver um relacionamento
é melhor num lugar aprazível, né? Para desenvolver um relacionamento, é assim que o Senhor proveu, né? Mas houve uma cena, naquele instante, que eu quero fazer referência. E eu estou quase terminando, só para dar a sensação que vou terminar daqui a pouquinho, né? Hoje teve tanta coisa hoje aqui, né? Não quero cansar os irmãos, né? Então imagine que nessa cena o Senhor desce nesse lugar. Porque esse lugar, né, é um portal. Desce com a sua glória. Quero usar uma definição de glória, porque vocês viram que glória é uma palavra bem usada lá na oração, né? Mas a glória é a perfeita representação de, né? A glória, né, segundo seu Moacir, né, não é São Moacir, é seu Moacir. A glória é a expressão de todos os atributos de Deus ao mesmo tempo. É a sua presença na máxima expressão, né? E a sua glória estava naquele lugar, segundo as Escrituras, né? Porque diz que quando houve o pecado, né, e a ofensa, né, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, daquele lugar, a forma de saber que algo tinha acontecido de errado, né? Foi simplesmente o Senhor saiu do Éden, tirando a sua glória. A ponto de Adão e Eva descobrirem que estavam nus, né? Por que estavam descobrindo, olharam para si? Porque a glória era tanta do Senhor, que assim como foi no monte, quando Moisés estava, como foi no monte da transfiguração, o seu corpo recebia luz, de forma que Adão olhava para Eva, via luz. Eva olhava para Adão, via luz, né? Só uma roupa luminosa. Devia ser de tirar onda aquela roupa, né? Mas é uma roupa... e que de repente, quando eles pecaram, o Senhor saindo de lá, e eles se olharam e se viram nus, mas não só se viram nus, se deram conta que o Senhor não estava mais naquela presença. Amém, queridos? Mas o que aconteceu para que Deus tomasse tamanha posição, né, nesse sentido, né? Então eu diria que no final da tarde, depois do primeiro abrir de olhos de Adão, né, a conversa começou. Diz que o Senhor, no final, na viração do dia, ia estar com Adão e Eva, né? E o Senhor começou a conversar com Adão sobre esse propósito eterno. Adão, queremos que viver em você, que você vive em nós. E a minha proposta é o seguinte: eu queria que você vivesse para mim, e eu vou viver para você. Porque esse é o amor. E Jesus chegou para ele: Adão, olha, eu quero viver com você sujeito a mim, mas eu também vou suprir todas as suas necessidades, vou estar atento a todas elas, e vamos ter uma relação de sujeição, né, um ao outro, no sentido da minha atenção a você. E para começar esse exercício, para você entender como é que funciona isso, está vendo aquela árvore? Não come dela não. Porque do dia que você comer, essa coisa não vai acontecer. E eu quero que você aprenda a sujeitar-se dessa forma. E o Espírito também, se aproximando dele, diz: olha, eu estou aqui para fazer essa coisa funcionar. Essa coisa, nessa relação, caminhar dessa forma, né? E temos aí, amados, a resposta de Adão, né? Para o pai, Adão, a ofensa do homem foi o egoísmo. Não quero viver mais para ninguém, não. Quero viver para mim mesmo. Foi interesse próprio. Ele responde aquela proposta de amor com interesse próprio. Foi viver para si mesmo. Não me interessa, Deus, essa coisa de viver para ti. Nós vamos notar que na tentação no Éden, né, essas três coisas estão em jogo, né? É isso que, olha,
se você ler a tentação, você vai enxergar nitidamente que a afronta de Satanás foi justamente de fazer com que o homem pensasse em si mesmo, fazer com que ele vivesse para si mesmo e fazer com que ele não quisesse a comunhão com Deus. Vai precisar de Deus para quê? Deus falou isso, que se você comer, você vai ser igual a ele. Deus falou isso porque se você comer, você agora vai poder andar pelos seus próprios caminhos, né? Então o homem ofende o pai com egoísmo, interesse próprio e o viver para si mesmo, né? Ofende o filho sem o espírito de sujeição, ele quer viver a vida do eu, a sua vontade própria, ele quer a autoconfiança e a satisfação, né? O homem se suprindo a si mesmo. E ele olha para o filho e diz: não, eu não me interesso pelo teu sustento e suprimento. Eu não preciso de você sobre mim. Eu posso andar pelos meus próprios pés, né? Cada um, diz a Bíblia, né, se desviava pelo seu próprio caminho, né? Ou em Juízes, né, não havia Deus e cada um fazia o que lhe bem entendia, né? E a resposta ao Espírito, o homem responde com a solidão. Não quero isso não. Para mim eu quero viver só. E a solidão é a resposta do homem. Tanto, querido, que Romanos vai nos dizer que antes de ser um pecado, aquilo que Adão fez, ela foi uma ofensa. Porque, vamos combinar, né? Uma proposta de amor, né? Dessa de Deus Pai, receber do homem, naquele ato de comer da fruta, né? Foi algo para ofender. Despertou em Deus a sua ira, despertou em Deus o seu juízo, despertou em Deus porque ele ofendeu a Deus. E diz que por causa da ofensa, o pecado e a morte entrou no mundo, diz Romanos capítulo 5, né? E que diz que o Evangelho, ele não faz um acerto de contas, ele nos reconcilia. E reconciliação, amado, é algo de uma relação, e não de um relacionamento com um Deus que tem dogmas e doutrinas, que você segue, está certo ou está errado, né? Você vai ser aceito ou não pelo aquilo que você faz, mas o que Deus quer é reconstruir essa nossa relação com Ele. Amém, queridos? Então, no propósito eterno de Deus, fazer com que essa relação, terminando aqui, concluindo, considerações finais, né? Deus nos chamou à comunhão, amém? Então nós vamos ver em tudo que falamos, e eu consigo enxergar hoje, né, o propósito eterno de Deus em todas as coisas, né? Falamos antes da ministração, né, que Deus na igreja criou uma casa, uma família, um corpo e um templo, né? Mas para satisfazer, serem lugares onde é possível viver essa relação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A família agrada o Pai, o corpo agrada o Filho, a casa agrada o Espírito Santo. E eles três estão envolvidos efetivamente, né? Então, mais do que ser um lugar, né, a igreja, onde essas coisas acontecem, e o nosso dia a dia, o ter que fazer, pregar o Evangelho, é o lugar onde Deus proveu, querido, para crescermos no seu propósito, até que cheguemos a ser como Jesus é. A expressão do seu propósito, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, não é um varão somente moralmente perfeito, é um Deus triuno em nós, porque Ele é a imagem do Deus invisível, e dentro de nós está o Senhor Jesus, que é a expressão do Espírito e do Pai. Coríntios diz que tudo em todos, né? Colossenses fala que Cristo vai ser tudo em todos. Coríntios 12:6 diz que o Espírito está em tudo, em todos. E o auge disso, Coríntios 15, capítulo 28, diz que Deus
né, numa suprema cena de glória, em algum instante na história da humanidade, o Senhor Deus vai alcançar o seu propósito. Ele é o único, querido, quero dizer, que comigo ou semigo, com você ou sem você, Deus vai cumprir o seu propósito. Ele vai ter uma família de muitos filhos iguaizinhos a Jesus e como Ele é. Ele vai ter um corpo que reflete a sua vida em todas as suas dimensões. Ele vai ter uma casa que vai ser um lugar de habitação, aonde, como era na eternidade, ele vai poder viver em comunhão, não só agora com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas com a sua amada igreja. Aleluia! Deus vai cumprir o seu propósito. Quantos querem receber, estar e aceitar esse chamado? Amém? Então todas as coisas, querido, se você entendeu e você está disposto nesse chamado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo este propósito. E quero terminar com a bênção de Judas, de Coríntios, e um texto de Judas que diz justamente isso. Judas 1:1 diz assim. Então diga assim: os propósitos de Deus é nos colocar na comunhão da Trindade e nos fazer semelhantes a Ele. Aleluia! Para todo o sempre. Aleluia! Judas 1:1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, irmão de Jesus também, né? Aos chamados, diga aí, essa é para mim. Aos chamados, amados em Deus. Em aqui, querido, é dentro dele. Amém? Toda vez que você lê o em nas Escrituras falando da Trindade, é nessa celeste comunhão a sua expressão, no Espírito. Ah, o irmão anda no Espírito, está fazendo tudo certinho. Não, está nele, está dentro dele, está andando, né, sem usar suas pernas, porque está no Espírito. Aleluia. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo, dentro dele. Aleluia. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aleluia. E quero ainda dar a bênção apostólica, né? Eu vim de uma denominação que a gente terminava os cultos com a bênção apostólica e o amém tríplice, né? Não vou cantar o amém tríplice, mas a bênção apostólica vou liberar sobre a vida dos irmãos, né? Se os irmãos quiserem, até cantam o amém tríplice, que é bem fácil. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Presta atenção, vê se não é o propósito eterno de Deus, né? Está Paulo ali abençoando os coríntios e diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.